Meus queridos amigos e irmãos, estou aqui iniciando esse primeiro vídeo de uma empreitada dentro do nosso canal, o Radar Sócio-Cristão. E sempre nas segundas-feiras a gente vai estar com o Papo de Primeira na segunda, trazendo alguns temas, não só da área teológica bíblica, mas também alguns temas relacionados às ciências humanas em geral, pitadas de abordagens sobre religião, economia, a sociologia, a antropologia, a política, que é um viés particularmente meu muito forte, é uma área que eu gosto. E nós vamos estar, assim, em alguns momentos na live, não é o caso de hoje, até porque esse é o primeiro, acredito eu, de muitos, que nós vamos estar fazendo, trazendo algumas reflexões, para os nossos irmãos e amigos que certamente nos darão, uma audiência. Eu queria, de primeiro, logo agradecer a Deus, pela oportunidade de estar conversando com vocês, e agradecer a cada um de vocês que eventualmente estarão assistindo, A princípio, isso é um projeto para todas as segundas a gente trazer uma reflexão logo no primeiro dia útil da semana, e a posteriori nós vamos, se for o caso, fomentando novas opções. O Radar Sócio-Cristão também tem a proposta de realizar alguns bate-papos, entrevistas, com algumas pessoas, e a gente está tentando agilizar esses momentos, É necessário que, dentro da conjuntura que a gente está vivendo, a gente dê voz às pessoas, delas expressarem um pouco dos seus pensamentos, das suas ilações, para que elas tenham a oportunidade de transmitir um pouco também, porque cada um de nós temos o nosso próprio saber nato, peculiar de cada indivíduo, e a gente, ou pelo menos a proposta, minha nesse momento, é tentar aglutinar esses pensamentos, para vocês, com base em diversas reflexões, Inclusive aqui eu já disponibilizo, o meu e-mail, para que aqueles que não saibam possam sugerir temas, para que a gente possa abordar aqui, É o Márcio BCS, B de bola, C de casa, S de saúde, 09.2 @gmail.com, E temos também a opção pelo Zap, que as pessoas poderão, eventualmente entrar em contato conosco e assim fazerem, uma sugestão de pauta, para que nós possamos a cada semana abordar uma temática diferente. E eu agradeço a todos vocês que estão ligadinhos neste momento, A princípio não vai ser um projeto delongado para não enfadar as pessoas, Aqueles que assistem. A gente pretende fazer uma coisa mais dinâmica, e aí, à medida que a gente for expandindo, que as participações forem ocorrendo, então a gente tende a ampliar esse leque. Como eu já disse a vocês antes, terão os momentos em live, que estaremos ao vivo, com as mesmas reflexões, as mesmas provocações, mas devido aos compromissos, ao dia a dia,
a maioria dos nossos momentos, acredito eu, que sejam gravados, né? Como no dia de hoje, em que eu estou assim fazendo uma introdução, né? Uma introdução daquilo que a gente pretende trazer para os nossos irmãos e amigos, né? A cada segunda, um papo de primeira, sempre na segunda, aqui no nosso canal, o Radar Sócio-Cristão. Que o radar, né, é a síntese da questão. O radar, ele capta todos os assuntos, ele localiza os indivíduos dentro do universo, né? O radar está lá e ele, com sua tecnologia, ele vai lá e localiza, né? Seja na esfera cristã ou seja na esfera das ciências humanas, o radar não falha em localizar, né, aqueles que têm algo a dizer. E esse espaço é um espaço público, né? As redes sociais, elas têm essa característica de serem públicas. É um espaço de comunicação, de expressão extremamente democrático, em que as pessoas elas têm, né, a liberdade de se expressarem e com certeza alguns companheiros, amigos, irmãos em Cristo, né, serão doravante convidados, né, a participarem de alguma forma para enriquecerem, né? Cada participação ela será de um grande enriquecimento, né, para aquilo que a gente pretende fazer. Não é que dar uma sacudida no bom sentido da palavra, trazer uma provocação que leve as pessoas a pensarem dentro da proposta daquilo que a gente, né, pretende trazer para vocês, né? E antes que eu me esqueça, aí eu vou disponibilizar para vocês o telefone, o Zap, porque aí é uma ferramenta a mais para que vocês possam enviar temáticas, fazer perguntas, né? E a cada segunda a gente vai tentar trazer, né, na medida do possível, as respostas para vocês que estiverem ligados conosco, né? Mas como cristão, eu não poderia deixar de estar, né, com este livro, que é o livro sagrado da nossa fé. E eu queria, até porque o projeto chama-se o Radar Sócio-Cristão, então eu queria assim compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus aqui, neste momento. Eu vou lá para o Antigo Testamento, trazer para vocês a passagem do Antigo Testamento, para que vocês leiam e meditem a passagem interessante. A Bíblia toda ela é interessante, né? Mas existem passagens que tocam mais no coração, passagens nas quais o nosso Pai, ele nos fala, né, de uma maneira mais enfática. E em respeito à Bíblia, eu vou aqui tirar meu chapéuzinho. É uma marca identitária, né?
chapeuzinho. E eu queria ler com vocês aqui, ou para vocês, independente de você ser evangélico ou não, ou ser agnóstico, ateu, eu vou ler para vocês Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Bom, deixa eu retornar meu chapeuzinho aqui. É interessante que se eu fizer assim ele fica meio no estilo boina, né? Fica um pouco diferente, né? Então vamos para o estilo tradicional mesmo. Pois bem, queridos e queridas, é implícito, né, nas palavras do profeta que a necessidade não é apenas de conhecer, mas a necessidade, na minha opinião, até maior, de prosseguir em conhecer, né? Cristo disse que a vida eterna é conhecer a Ele, Jesus e o Pai. Em outra passagem, a palavra de Deus nos diz que o povo peca por falta de conhecimento. E uma coisa que me deixou, né, vamos contextualizar para hoje, extremamente preocupado, né, foram as questões de fake news, né? Fake news, notícia falsa, né? Ou boato no popular, né? Para nós brasileiros. O brasileiro tem costume muito de se americanizar, né? Boa parte da população se acultura demais, se apropria demais da cultura anglo-saxônica. E esquece que a gente tem uma cultura rica, diversificada, né? Somos multirraciais porque temos origens raciais diversas. O brasileiro, o povo brasileiro, ele é, né, oriundo dessa miscigenação, né? Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu vou tentar localizar algumas coisas. O povo brasileiro, ele é oriundo da miscigenação, isso aí é o beabá, né? Europeus, indígenas e negros, o que concede ao brasileiro uma coisa sui generis, que é uma cultura rica e bem diversificada. Então, como eu estava dizendo, foi bem contundente, enfática e emblemática, né, a questão das fake news, principalmente no meio evangélico, né? O segmento religioso evangélico, porque é necessário que a gente faça uma distinção nesse momento que ela é de grande relevância, né? Eu pelo menos a faço. Da igreja como corpo de Cristo, corpo místico, invisível de Cristo, cujo próprio Cristo é a cabeça. E esta igreja, quando eu falo da igreja como corpo de Cristo, ela abrange todos os salvos de todos os tempos, de todas as denominadas igrejas institucionalmente organizadas, né? As congregações, ministérios. Ela inclui também aqueles que já partiram, né? Então, a igreja, corpo de Cristo, é uma coisa bem abrangente. E a instituição religiosa é uma coisa que diverge da igreja. Igreja como instituição.
Até porque para que uma igreja denominacionalmente organizada ela funcione, ela tenha a sua funcionalidade, né, garantida por lei, ela tem que ter CNPJ, né? CNPJ, se a gente parar para pensar, né, na mais simplória, né, das palavras, dos pensamentos, é uma coisa exigível de empresas, né? Mas para que a instituição ela tenha atuação legal junto à sociedade, no conjunto da sociedade, ela precisa de certas normatizações, regulamentações, entre as quais um CNPJ, para que ela possa se estruturar como tal. A palavra de Deus, quando a gente fala de igreja como corpo de Cristo, a palavra de Deus ela é, vamos dizer assim, a Constituição, né? Assim como a Constituição está para a República Federativa do Brasil, guardadas as devidas proporções, a Bíblia está para a igreja, corpo de Cristo, né? É a regra de fé, é a bússola, é a orientação que todo aquele que abre a sua boca para professar que é crente, que é um evangélico, deve seguir. Há uma definição de ética e uma coisa vai estabelecendo link, uma coisa chama a outra. Eu tenho uma definição de ética que eu acho muito interessante, que diz que ética é o comportamento que você deve ter em relação ao que você diz ser. Então, quando eu abro a boca e digo, eu sou evangélico, as pessoas esperam de mim uma determinada prática ou praxis, né, ética, de acordo com aquilo que eu abro a boca para professar. Por isso que as pessoas, quando elas se convertem, né, quando elas ingressam na instituição religiosa, veja a distinção aí, elas ingressam na instituição religiosa e ao chegarem à instituição religiosa, elas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, né? Então, nas instituições religiosas evangélicas, prega-se o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, e a partir desse momento, né, antes de eu seguir adiante, a partir deste momento, o indivíduo, ao professar sua fé em Cristo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Consequentemente, ele já é igreja, ele faz parte de todo aquele conjunto de indivíduos que compõem a igreja, cujo cabeça é Cristo. Mas ele está dentro de uma instituição religiosa. E uma instituição religiosa, ela tem seus regulamentos, ela tem as suas normas. A igreja, como corpo de Cristo, ela tem uma norma única. É a Bíblia, né? Calibre 66. Essa é a norma da igreja, como corpo de Cristo. Só que as instituições, elas têm regras, né? Eu vou puxar aqui para vocês só uma coisa. Tudo, apesar de ser gravado, em certos aspectos como se fosse ao vivo, porque, como diria o apresentador, né? Não é querendo dizer que eu saiba, mas quem sabe faz ao vivo, né? Já diz o famoso apresentador aí. Então, o conceito aqui, quando a gente puxa, né, sobre instituição, diz que trata-se de cada um dos costumes ou estruturas sociais estabelecidas por lei
consuetudinariamente que vigoram num determinado estado ou povo. Então, quando fala-se em instituições, as instituições estão automaticamente ligadas a costumes. E esses costumes são estabelecidos por lei, né? Ou são costumes que, simultaneamente, a palavra mais fácil, eles vigoram dentro de um determinado estado, estado com E maiúsculo, certo? Então, a instituição religiosa, né, ela traz em si uma estrutura e um conjunto de leis que a normatizam. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o indivíduo ele entra, que ele professa sua fé, aí chega o belo dia, que é uma ocasião maravilhosa em que o irmão, né, se propõe a batizar-se. E o que é o ato do batismo em águas, né? Biblicamente, ele vem, né, da palavra que significa, né, a ressurreição. Né? Ele foi batizado, quer dizer, ele passou por um processo emblemático que significa a morte para o mundo e o ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. No ato do batismo, o indivíduo professa para toda a sociedade que ele abraçou a fé em Cristo Jesus. Este é um processo, é um rito, né? Um rito de iniciação. E a partir daí, né, ele começa a adentrar num universo, né, mais específico dentro das instituições. E as instituições, muitos, né, que fazem parte das mais variadas, e diga-se de passagem que este conjunto, né, fracionado, que não existe uma homogeneidade, creio eu, né, e eu quero crer que existe homogeneidade em torno de Cristo, como cabeça da igreja, né, e como o mote da nossa pregação. Mas divergências levam as lideranças a tomarem muitas vezes rumos diferentes, né? Às vezes por uma linha, por uma palavra, a divergência se estabelece e aí as pessoas seguem caminhos opostos, embora sejam paralelos, né, em tese, porque têm o mesmo objetivo, mas são caminhos distintos. E aí a gente vê uma série de coisas que serão temas recorrentes, né, que a gente vai propositalmente, no bom sentido da palavra, né, provocar os nossos irmãos e amigos a reflexões sobre esses temas, né? O que é a igreja, o que é a instituição. E como eu estava dizendo a vocês, né, a quantidade de fake news em grupos de zap evangélicos nos faz pensar sobre a autenticidade, né, comportamental de algumas pessoas. Não deixa de ser uma violência simbólica, né? Aqui do meu lado é o Bourdieu, que em seu livro O Poder Simbólico ele aborda, né, algumas coisas bem interessantes, e dentro desse primeiro momento nosso, meu tempo está quase se esgotando e eu vou aqui procurar ver se eu localizo aqui uma passagem para que eu leia para vocês. Deixa eu tirar um pouquinho o óculos aqui
que a gente vai ficando mais novo e certas dificuldades já começam a florescer. O Bourdieu trata, né, a religião como um dos sistemas simbólicos, né? Está no capítulo, na página 7 do seu livro, O Poder Simbólico. Então ele fala sobre os sistemas simbólicos, que ao lado da arte e da língua está incluída também a religião. Um sistema simbólico, um sistema que traz no seu arcabouço símbolos e ritos e crenças, né, que compõem toda uma estrutura. E é incrível como a gente vê, ou como eu vi, vocês viram, todos nós vimos, a quantidade de notícias, né, que foram divulgadas, né? E muitas delas não se tinham provas, não se tinham fontes para ratificar, para endossar o que as pessoas estavam dizendo. Simplesmente era o dito pelo dito, dizer por dizer, sem ter como provar. E isso é muito preocupante, né? Sempre eu e alguns companheiros que a posterior eu sei que certamente participarão de algum momento, né? E nós sempre defendemos, né, algumas coisas que sempre achamos muito interessantes. E é incrível que esses sistemas simbólicos de ritos, de símbolos, como o próprio nome diz, de ações, são instrumentos de conhecimento e de comunicação. Lembram-se do texto? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, o conhecimento, a comunicação, estão dentro desse conjunto de categorias, né, que são tratadas. E a gente viu não só a violência simbólica, né, mas também a gente viu a violência de fato, a violência concreta, tipo do indivíduo que discorda do outro, né, do indivíduo que vai de encontro à opinião diferente. E infelizmente, né, nesses dias que nós vivemos, turbulentos por sinal, o que mais foi visto foram momentos de turbulência, momentos de hostilidade, de falta de respeito, né, pelo ser humano. Isso é muito sério, né? Eu queria só dar uma pincelada aqui numa palavra que é muito importante e a gente também, né, falando de respeito, ato, efeito de respeitar, consideração, deferência, reverência, estima, consideração por alguém ou algo, obediência, acatamento, modo pelo qual se encara uma questão, ponto de vista, o que motiva algo, razão, causa, sofrimento de medo, sentimento, receio, cumprimento, saudações, homenagens. Bom, o respeito é uma coisa importantíssima, né, no dia a dia da gente, no nosso dia a dia. E a ausência do respeito na sociedade
em que vivemos, ela foi bem contundente, né? Foi notório, ou foram notórios, né? Vários episódios em que a violência não foi só a violência simbólica da coação, da coerção, mas a violência trazida à tona, né, psicologicamente ou até mesmo fisicamente, que desembocou em muitos fatos lamentáveis, né? E acredito eu que nós precisamos analisar, no meu caso, como um cristão, eu preciso analisar sobre os dois pontos de vista, né? E compartilhar com vocês que estão aí do outro lado, vendo e ouvindo, né? Este papo de primeira na segunda. Que não seja, né, o único ou o último, mas que seja o primeiro de muitos, né? Nós estaremos trazendo algumas participações gravadas ou em lives muito especiais que de alguma forma contribuirão, né, para enriquecer, né, este momento de reflexões, esses momentos de meditação que nós teremos, né, no momento, por hora, semanalmente, né? Assim eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram ligados até agora, né? Com a permissão de Deus, dando tudo certo, segunda-feira nós estaremos com mais um papo de segunda na primeira, né? E esses vídeos estarão disponíveis para você lá no canal Radar Sócio Cristão, né? Você entra lá e estamos no início do projeto, vocês entram lá e vocês verão este vídeo. Nós temos uma entrevista muito bacana com um amigo, um irmão nosso, né, que foi quem abriu de fato esse projeto conosco. E nas segundas-feiras estaremos aqui sem um horário certo, né, mas estaremos por aqui tentando de alguma forma refletir e com essas reflexões tentar contribuir primeiramente para mim como pessoa, né, que preciso cada vez mais crescer, amadurecer, e para vocês que estão aí do outro lado, né, para que vocês possam estabelecer, né, que se estabeleça a partir de agora esta linha de interação entre todos nós. Esta troca será rica, será maravilhosa, né, será muito especial. Aí eu repito para você, né, o nosso e-mail é Márcio, BCS, B de bola, C de casa, S de saúde, 09.2 @gmail.com, né? O nosso fone zap 81, né, 9 na frente, 84768880. Então vocês têm por enquanto essas duas formas para entrar em contato, para interagir, enviar um tema, enviar uma pergunta, participar, porque é o que a gente mais quer. Eu que mais desejo é a participação, né, das pessoas, para que a gente possa trocar, né, um momento de troca, um momento de interação com cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço desse amigo irmão e até o próximo papo de primeira na segunda. Valeu, shalom, fiquem todos na paz do Senhor.